A glória de Deus, ele se manifesta aqui nesse lugar, amém? Quero convidar os irmãos que abram a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. Eu estava orando, indo para o trabalho, e o Senhor, ele me deu essa mensagem. Então o tema é Aprenda a honrar a Deus. Jó, capítulo 1, versículo de número 20. 21 e 22. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, em concordância com a sua ungida sobre a minha vida, eu lhe peço que um homem agora venha sair de cena e que eu possa ser conduzido pelo teu Espírito Santo. Porque somente a tua poderosa palavra tem um poder de transformar as nossas vidas. E que o seu nome venha a ser glorificado, que o seu nome venha a ser engrandecido, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos sua assento. Enquanto eu estava aqui adorando o Senhor, eu falei para o Senhor: Senhor, me enche. Eu quero a tua presença. Porque não é a nossa caminhada cristã. Nós estamos caminhando desde 1999. Eu estou mexendo no celular, mas é na Bíblia, tá, irmãos? Que o Espírito Santo, ele me trouxe um texto na minha mente. E eu perguntava ao Espírito Santo na hora do louvor. Eu falei: que conexão é essa, Senhor? Que alinhamento é esse que esses homens tinham contigo? Porque quando eu leio Jó capítulo 1, versículo de número 20, 21 e 22, que eu acabei de ler para vocês, isso não parece com Filipenses 4, 11, que diz assim: não digo isto como por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a maioria que está aqui nessa noite já conhece essa história, só que eu não quero falar de Jó. Aqui é um versículo que eu estou trazendo para vocês nessa noite, para que vocês aprendam a honrar a Deus. Esse é o objetivo. Se uma pessoa nessa noite aplicar essa palavra no coração, já sai daqui feliz. Deixa Deus te usar, meu irmão. Porque esse homem não era um homem comum. Esse homem, ele tinha um relacionamento com Deus. Esse homem, ele se preocupava com os seus 7 filhos e suas 3 filhas. Ele era um homem bastante rico no Oriente, ou maior, diz a palavra do Senhor, que ele era o maior do Oriente. Então, seus filhos davam festas. E esse homem ia sacrificar, dizendo: os meus filhos pecaram contra o Senhor. E aí, de repente, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se a Deus, veio também Satanás. E aqui eu quero me enquadrar nessa noite, e eu quero lhe fazer uma pergunta também. Deus, ele vai dar testemunho desse homem. Era um homem sincero. Era um homem reto diante de Deus.
temia o Senhor e se afastava-se do mal. E aí Deus dá testemunho desse homem para Satanás. Será que nessa noite Deus pode dar esse testemunho sobre a minha vida para aqueles que estão lá fora? Será que de fato eu sirvo a Ele com excelência? Para Ele falar, graças a Deus, a pastora e a missionária ali, eu sou muito grato à vida de vocês por essa família. E me deixou no estreito para me ministrar a palavra, porque quanto mais vocês honram, eu sei que é um cuidado de Deus muito grande com a minha vida. Porque eu sei que aqui eu sou amado. Eu sei que aqui tem pessoas que gostam de estar ao meu lado e torcem pela minha vitória. Mas será que Deus, olhando para mim hoje, pode dar o meu testemunho de vida? Está vendo ali o meu servo, está vendo ali a minha serva. É isso que eu quero que você entenda, quem nós somos para aqueles que estão lá fora. Porque aqui eu quase corri, aqui eu quase gritei na hora do louvor, porque de fato a glória do Senhor se manifestou aqui no nosso meio. E aí eu falei, Deus, que conexão é essa? De Jó com Paulo, e de Jó, Paulo e Abraão, dizendo, quando o Senhor lhe pediu seu próprio filho, e aquele homem acorda de madrugada, prepara todo o holocausto, os seus moços, o seu filho, que foi promessa de Deus. E quando ele chega no pé do monte, Moriá fala, eu e o menino subiremos. Nós vamos adorar e nós vamos descer. Que convicção é essa que ele tinha? Se Deus pediu tudo que ele tinha, tudo que ele amava, que ele vira, eu e um menino subiremos. Nós vamos adorar. Que convicção é essa? O Senhor virou para ele e disse assim, ei, o teu filho. Então, quando eu olho para essa palavra, eu vejo um homem rico, um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Esse homem tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos. Ele tinha milhares de pessoas trabalhando para ele. E de repente, ele não pediu isso. Ele não foi buscar isso. Aí Satanás virou tudo que ele coloca as mãos, o Senhor abençoa. Tira para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Será que se hoje Deus tirasse algo de mim, de você, nós iríamos blasfemar contra ele? Estamos vivendo um tempo difícil no meio da igreja, que tudo é motivo para culparmos a Deus. Tudo é motivo para nos tirar da presença dele. E esses homens foram fiéis ao Senhor, ao tempo todo. Ele recebe a notícia que seus filhos morreram. Ele recebe a notícia que o seu gado se perdeu. A riqueza foi embora. E a palavra que eu li para vocês está escrito assim: em tudo isto Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Sabe por que não faltou? Porque ele era diferente dos demais. Sabe por que não faltou? É porque esse homem tinha um relacionamento com Deus. Aí você olha para Pedro e você vê que Jesus vira para Pedro e fala assim: quando você se converter, ajude os seus irmãos. Você está entendendo isso? Não basta apenas andar com Jesus. Tem que se relacionar com Ele. Porque andar com Jesus, você vai ver milagres. Você vai receber um ensinamento, querido, dos altos céus. Mas se não tiver relacionamento,
você vai negar o nome dele. Se não tiver relacionamento, você vai trair ele. Se não tiver relacionamento, você vai duvidar. Você vai querer ver os furos nas mãos e o furo na costela. Então você se torna incrédulo. Mas a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, a sua vida totalmente ela é transformada pelo poder e a glória de Deus. E é esse relacionamento que eu quero falar dessa noite. Eu estou falando de um homem que decidiu entregar a sua vida por completo a Deus. Agora eu quero falar de um jovem de apenas 17 anos, chamado José. Ele vai honrar o Senhor não quando ele é governador. Ele vai honrar o Senhor porque ele não teve culpa nenhuma de sonhar. Ele teve o primeiro sonho, mas ele não compartilhou. Mas o segundo sonho que ele teve, ele vai sentar à mesa e vai compartilhar com aqueles que estavam sentados. Ele vai sonhar que a lua, o sol e a lua e 11 estrelas vão se prostrar diante dele. Só bastou isso para que seus irmãos o invejassem. Seus irmãos estão no campo, o seu pai vai ver os seus irmãos. Me dê notícia dele. Quando seus irmãos o avistam de longe, eles já intentam matar José. Mas ninguém mata os sonhos de Deus na minha e na sua vida. Se o meu sonho, o seu sonho estiver conectado com os céus, ninguém mata. Porque o sonho não vem da terra, não vem do homem. O sonho vem dos altos céus. E eles tentaram matar José. E aí o filho mais velho, Rubem, disse: vamos lançar ele na cisterna. Lançaram ele na cisterna. E aí Judá vai olhar que vem uma caravana. Os ismaelitas estão vindo, ele tem uma ideia sobrenatural. Que isso, pastor? Vai vender José e é sobrenatural? É. Eles só estão empurrando José para o sonho dele. Eles não querem José perto, mas estão empurrando José para o sonho dele. Vem a caravana, vende, e José vai parar no Egito. Na casa do eunuco Potifar, capitão da guarda do rei. Tudo que José colocava em suas mãos prosperava. Mas algo me chama a atenção, que a mulher de Potifar vai tentar tirar ele do foco. Vai tentar tirar ele dos sonhos. Fique ligado com os convites que vão aparecer. As pessoas muitas das vezes não querem estar do nosso lado pelo que nós somos, mas pelo aquilo que nós podemos oferecê-lo. Então nós temos que ter esse discernimento quando as pessoas se aproximam da gente. E aí aquela mulher, algo que me chama a atenção, que eu anotei, e ela colocou os olhos em José e disse: deita-te comigo. Aprenda a honrar a Deus. E ele disse: faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Ei, aonde está o teu foco? Aonde está o teu foco? Aonde está o teu foco? E ele decidiu se retirar. Então, quando você honra a Deus, antes de você chegar no propósito que Deus tem na sua vida, Ele é fiel para cumprir.
Oh, aleluia. A promessa dele na nossa vida. Ele é fiel para cumprir, que quando você honra ele, ele te honra. Quando você passa na luta, no vale, ele te honra. Porque você vai falar, está doendo, mas eu glorifico e em meu Deus teu seu nome. Nada e ninguém vai me tirar. Ele não vai me tirar do propósito. E aí você vai falar, mas pastor, essa consequência levou ele para a prisão. Mais um pouquinho estão empurrando ele para aquilo que Deus tem na vida dele. É só um empurrãozinho. Foi a cisterna, empurrou. Foi vendido como escravo, empurrou. Foi parado na prisão, empurrou. Mas ele chegou no propósito dele. Um jovem de apenas 17 anos, ele decidiu honrar o Senhor. E aí você vai pensar assim, não, mas eu quero honrar na minha velhice. Mas José honrou ele na sua juventude. Está entendendo nessa noite? Aprenda a honrar a Deus em todas as áreas da sua vida. Esse homem, ele tinha tudo para reclamar com Deus, para apontar para Deus. Mas a minha fé e a sua fé estão alicerçadas onde? No oba-oba, naquilo que me disse. Ou um dia eu quero estar com Deus e outro eu não quero estar. Um dia eu adoro, eu prego, glorifico, e outro dia eu não quero. Quando a nossa fé oscila, nós vamos distanciando do propósito de Deus na nossa vida. Porque tudo que o diabo quer é que você pare. Tudo que o diabo quer é que você paralise. Porque é uma unção de Deus sobre a sua vida. A unção que Deus derramou sobre a sua vida vem dos altos céus. E tem pessoas que se parar, a família para. Tem pessoas que se parar, a vizinhança para. Porque as pessoas não entendem a prova que você está passando, mas você coloca a Bíblia debaixo do braço e você vai louvando e vai orando. Eles não entendem isso. Mas aquilo que está dentro de você é maior. Teve um dia desses que eu estou num grupo e eu fui para outra empresa, mas no mesmo grupo. E eu ia pregar lá no Arsenal. Estava muito cansado. Porque quando me fizeram o convite, eu não fui olhar o setor que eu ia trabalhar. Eu simplesmente vou. E aí eu coloquei tudo em ordem para o homem. De 8 às 6, todos os dias. 2 semanas, fiquei destruído. Aí fui pregar na campanha. Fui pregar numa campanha. Aí ando para casa, pego o telefone, viro para a pastora Viviane. Não, eu vou ter que dar uma parada nisso. Tem que dar uma parada nisso. Cheguei para ela, não vou marcar mais não, vou ficar em casa. Estou muito cansado. Cheguei em casa, tomei banho e fui para a igreja. Quando eu cheguei no banho, o Espírito Santo falou, né? Você honra mais o homem do que a mim. Eu falei, entendi, Senhor. Porque Deus me chamou para isso. Então, se eu parar, está entendendo como funciona? E eu pedi perdão a Deus, pedi perdão à minha esposa, e eu falei, agora eu posso estar o mais cansado que for, não me interessa, eu vou.
Eu vou porque eu entendi que eu sou uma voz profética. Eu entendi que eu sou uma voz profética. Eu entendi que quando eu glorifico ao Senhor, o inferno treme. Eu entendi que o meu aleluia, o inferno treme. Eu entendi que quando eu louvo a Ele, o inferno treme. Eu não estou falando que vai ser uma glosa. Eu não estou falando que o Evangelho, querido, ele vai nos proporcionar coisas boas, não. Aquele que quer vir, pode vir, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. E não existe evangelho de facilidade. As igrejas hoje estão se construindo. Estão pegando meu programa e estão se construindo lá fora. Eu não quero homem assim. Eu não quero mulher assim. Deus quer uma igreja lavada, remida, no sangue. Deus quer uma igreja diferenciada. Deus não quer disputa de igreja. Deus não quer isso. Deus quer a igreja que consegue chamar a atenção de Deus. No louvor eu falei assim, eu posso até ir embora, mas tem um protocolo de pregar, porque a gente entende. Irmão, a gente veio do radical. A glória de Deus se manifestou lá no ministério. E aí entrou uma moça, bateu lá toda suada. E eu lá de cima vendo, eu desci, virei pro pastor, toma. Fui lá no morro, o celular ficou aqui assim, ó, como se tivesse sumido. Entraram na casa dela, pularam no telhado, quebraram o telhado, bateram na porta, arrombaram a porta da sala. Todo mundo no susto, saindo correndo. O portão que abre para fora, para dentro abriu para fora. Aí você chega uma senhora chorando no meio do caminho, a outra passando mal, indo para o hospital. E agora, quem que vai entrar na casa? É o pastor, né? O pastor tem que entrar na casa. Eu não sei se tem um ou três lá. Eu falei, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo. Então entenda que você é uma voz profética. Entenda que você não está fazendo um projeto que vai mudar a sua vida e que não vai vir retaliação sobre a sua vida. Aí diz que o camarada saiu lá de cima, fez uma arruaça aqui embaixo, queria até quebrar meu carro, e eu nem de cima. Falei, quebra meu carro mesmo, porque aí eu sei que eu estou fazendo a vontade do meu pai. E ninguém sabia onde eu estava, mas Deus sabia. Você está entendendo que a fúria é muito grande sobre a sua vida, mas que vale a pena servir a Jesus? A gente perde aqui nessa terra, mas a gente ganha na eternidade. Com um menino de 17 anos, honra a Deus. E aí eu olho, se a gente for ficar aqui, tem que mudar o culto para sexta, para o sábado, para a gente fazer uma vigília. Aí a gente olha para a vida de Daniel. Quando você olha para a vida de Daniel, ele foi levado para o cativeiro babilônico na sua juventude. Mas no capítulo 6 do livro de Daniel, ele é lançado na cova dos leões. Mas ele decidiu honrar a Deus quando ele entrou na Babilônia. Quando foi apresentado o banquete para ele, ele foi treinado durante 3 anos para aprender a linguagem dos caldeus para servir no palácio. Mas ele falou assim, eu não posso aceitar esse banquete do rei. Por essa decisão de honrar a Deus, Deus fez ele o mais sábio da Babilônia. Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência para ele, Deus deu a ele interpretações de sonhos. Quando o rei Nabucodonosor tem um sonho e não se lembra e manda matar todos os sábios, os astrólogos, os encantadores, os adivinhadores, os caldeus, ele para, o que está acontecendo? O rei assinou um decreto.
Ele se apresenta até o rei, eu vou orar. E aí sabe o que ele fala? Ele honra a Deus. Ele fala assim, ó rei, o que você requer, nenhum homem na terra pode te dar a revelação. Nenhum Deus pode lhe te dar a revelação. Mas existe um Deus que ele revela aquilo que está escondido. Oh, ele honrou a Deus. E quando ele foi lançado, quem honra a Deus, pega isso para você nessa noite. Quem honra a Deus, Deus fecha a boca do leão. Oh. Quem honra a Deus, quem é fiel a Deus, quem tem um relacionamento com Deus, Deus envia um anjo na hora certa. Ele fecha as bocas que estão se batendo em nossa volta. Você está entendendo que você tem que aprender a honrar a Deus? Está entendendo que a linguagem desses homens é a mesma? Só muda o personagem. Eu já falei de Paulo, Abraão, Daniel, José e Jó. Então aprenda a honrar a Deus nessa noite. E você vai ver que a sua história vai ser transformada pelo poder e a glória de Deus. Porque Deus pode nos usar na revelação da palavra, nos louvores, em um abraço, em um sorriso. Mas você tem que entender que a glória não é sua, nunca será sua. Você é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Se você falar, me enche, Ele vai te encher. Se você, querido, eu fui lá no centro de recuperação, lá em Mesquita, terça-feira. Nós sentamos lá e falamos com o pastor Marcelo, e ele foi falando, querido, como é o centro de recuperação. E eu falei para o garoto que eu fui visitar, eu falei assim, Lucas, se você seguir, meu irmão, tudo que está sendo colocado diante de você, você vai ser mais crente do que eu. Falei para ele, jejum então, não é um negocinho forçado que a gente faz, não. Lá, irmão, é estreito. E eles estão pertinho do monte lá, que é 2 horas para subir. Tem 2 montes, tem 3 montes lá. É Castiçais, Monte Horebe. Monte Horebe, pertinho. Eles vão lá quase todo dia. Eles vão para a igreja segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo. O único tempo de descanso deles é a quinta-feira. Aí você fala, o cara foi liberto das drogas. Também com um jejum poderoso desse, tem que ser liberto. Só que Deus, dá uma olhadinha pro teu irmão e fala assim, Deus não te chamou para ser crente, não. Ah, ela não ouviu, não. Fala para ele. Fala assim, crente até o diabo é. Crente é aquele que crê. Aí fala assim, Deus não te chamou para ser cristão, não. Fala assim, ser cristão, como um pequeno Cristo, está de pé. Mas seguidor, não. Deus não te chamou para ser gospel, não, irmão. Que palhaçada é essa de ser gospel? De ser evangélico? Agora, vira para ele com voz profética. Deus te chamou para ser discípulo. Para ser discípulo de Jesus. Para pegar a decência, para ser discípulo de Deus. Para falar como ele fala. Os crentes, evangelhos, cristãos, gospel, eles cantam aqui, pregam aqui, mas envergonham o nome do Senhor lá fora. Mas aquele que é discípulo de Jesus, não. O que ele aqui, ele é lá fora, ele é lá fora, ele é transparente, ele parece com Cristo. Então aprenda a honrar ele. Quando eu fui um canal de Deus para a família desse ministério, eles também foram para mim. Glória a Deus.
Os piores momentos da minha vida também estiveram comigo. Quando você pisa e você não tem aonde, quase que abre um buraco. Quando você fala assim, agora, como é que vai ser daqui para frente? Você não sabe. Vocês têm duas opções. Ou vocês olham para trás e fica paralisado e perde tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Ou você vai andando, caminhando, dormindo, glorificando, honrando a Deus. Porque o Evangelho, querido, não é um Evangelho light. É um Evangelho de renúncia. Mas você tem que querer essa renúncia. Eu quero que você voe. Aí junto com o Daniel tem seus 3 amigos, que nós já conhecemos a história. Até uma criança conta. Foram lançados na fornalha. Mas glorificar a Deus quando você está dentro da fornalha, isso é fácil. Porque você está em dificuldade. Você está aflito, você vai perder a sua vida. Então você fala, meu Deus, vem me socorrer. Não. Quando tocar da trombeta, imagine os presidentes, os prefeitos, como é que está no texto, vieram de outras cidades para ali glorificar uma estátua do rei Nabucodonosor. E todo mundo se ajoelha, mas fica 3 homens em pé. Eu só adoro o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi-me tirado o convívio da onde eu estava, que é Jerusalém. Da minha família, mas ninguém tira o Deus que eu sirvo de dentro do meu coração. Eu prefiro morrer do que se me postrar diante da estátua. Aí aqueles que ficaram furiosos, olha, ó, aqueles que o Senhor pegou para ir, ficar no palácio, não é assim quando a gente chega? É assim quando a gente chega. Eu fui trabalhar numa empresa que a empresa não tinha folga. Eu pisei e ganhei folga. O cara veio reclamar comigo. Pô, eu estava aqui trabalhando, não tinha folga. Eu falei, rapaz, deixa de ser besta, rapaz. Se eu cheguei, Deus está nos abençoando. Você quer reclamar porque você não tem, meu irmão? Aprenda a glorificar. É assim que as pessoas nos veem. Aí você sabe o que ele faz? Aí ele se apresenta diante do rei. Aí o rei todo bobo. Eu vou dar uma oportunidade aí, preste atenção nas oportunidades que vão vir para você. Preste atenção. Eu vou te dar uma oportunidade de você, vou tocar de novo para vocês se ajoelharem. Aí ele virou pro Nabucodonosor e disse assim, olha, não tem negociação. A unção que Deus me entregou e te entregou é inegociável. Aprenda isso nessa noite. A unção que foi derramada sobre a minha vida, a unção que foi derramada sobre a sua vida é inegociável. O banquete vai vir, você vai falar não. Os prazeres vão vir, você vai falar não. Se Deus me levantou é para que eu possa ser modelo. Se Deus me levantou é para que eu possa ser referência. Se Deus me levantou, eu tenho que ser totalmente diferenciado dos demais. E aí ele falou assim, eu vou aquecer 7 vezes mais. Ele falou assim, um Deus que eu sirvo, ele é poderoso para livrar das suas mãos e da fornalha ardente. Aleluia. Quando eles são lançados, o rei olha, não lançamos 3, mas tem um 4º homem. Aleluia. Quando você aprende a honrar a ele entra primeiro. Antes dele ser lançado lá, ele já estava lá. Vocês foram fiéis à minha presença. Vocês vieram. E todos aqueles que vieram pela estátua do rei vão ver que existe um Deus que é poderoso e que está no meio de vós. Cadê a horas? Onde que está a hora? Ela está na minha frente. Eu localizei. Você está vendo que a linguagem é a mesma?
Eles honram a Deus. Eu falei para esse rapaz que eu fui visitar lá em Mesquita, no centro de recuperação. Eu falei assim, ô Lucas, eu quero deixar uma palavra para você. Eu abri em João capítulo de número 4, onde Jesus fala para aquela mulher samaritana dizendo, a água que eu lhe der, tu nunca mais terás sede. Eu falei assim, Lucas, se você beber dessa água, as drogas não vai consumir a sua vida. Eu falei, Lucas, se você beber dessa água, o tráfico não vai te levar, Lucas. Eu falei, eu, Lucas, vou errar com você. Mas Jesus não erra. Jesus te ama, Lucas. Que eu comecei a chorar. Jesus te ama, Lucas. Esses malucos saíram de São Gonçalo e aquela para te ver aqui. Sabe o que é mais maravilhoso? Isso não é sair daqui de São Gonçalo e não é Mesquita, não. Eu fui naquele lugar em 2014, no final da Copa do Mundo. Alemanha e Argentina. Apareceu um rapaz lá na igreja. Nós rodamos o Rio de Janeiro todo. Naquela ocasião, não receberam ele lá porque ele precisava de medicações. Ele estava com vários remédios, mas não ficaram com ele lá. Que quando eu entro na rua, eu já estive aqui. Quando abri o portão, Deus me trouxe lembrança. Eu estive naquele lugar em 2014. Estamos em 2026. Você está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida? Deus quer te pegar como instrumento nas mãos dele. Aprenda a honrar a ele. Nos dias difíceis, as portas vão se fechar, a enfermidade vai vir, o desespero vai bater a porta, a ansiedade vai bater, a depressão. Ei, mas aprenda a honrar a Deus. Aprenda a honrar a Deus. Porque quando você honra, Ele é fiel na nossa vida. Porque honrar a Ele, quando você é governador do Egito, é muito fácil. Você honrar a Ele quando você vive no palácio é muito fácil. Você honrar a Ele quando Deus Ele livra você é muito fácil. Mas agora honrar a Deus nos momentos difíceis, aí é que eu vejo quem é homem e quem é mulher de Deus. Não são nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, não abandonou, não parou. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Para glorificar, engrandecer, exaltar no nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele tem de ser adorado. E aí, para a gente finalizar, para não passar do horário, eu quero falar rapidamente de duas pessoas. A primeira de Samuel. A arca do Senhor simboliza e representa a presença de Deus. Os filhos do sacerdote, ele não andava no caminho do Senhor. Fazia aquilo que era mal aos olhos de Deus. E houve uma guerra, eu vou resumir que a maioria aqui conhece essa história. E eles pegaram a arca da aliança e foram para a batalha. Eu falei para vocês que se você pode até andar com Jesus, mas sem relacionamento, você nega, você trai e você vira incrédulo. É a mesma coisa de você pensar que está carregando a arca, mas Deus não está contigo, não tem presença. Tem muita gente que prega que não tem presença. Você vai falar assim, prega bem, tem uma boa oratória, mas não tem Deus dentro dele.
Tem muitas pessoas que adoram o nome do Senhor, mas o Senhor está longe. Tem muitas igrejas que fazem culto, o Senhor nem entra pelas portas. E você pensa que é a presença, porque é aquilo que você vê, é aquilo que você enxerga. Só que Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe quem é um adorador e quem não é. Ele sabe quem é um enganador. Está entendendo isso nessa noite? E o estrago que foi criado foi muito grande. A arca foi levada. Os filhos do sacerdote morreram. Quando o mensageiro vem, ele morre. A sua nora que estava grávida, ao dar à luz, morre. Olha a destruição, e um menino que não tem nada a ver com a história recebe o nome de acabou. Foi-se a glória de Israel. A arca da aliança fica 7 meses com os filisteus. Quando eles são atemorizados com enfermidades, devolve a arca para Bet-Semes. De Bet-Semes, aqueles homens olham para a arca e Deus fulmina aqueles homens e é levado para Criate-Jearim, para ficar na casa de Abinadab. E aí eles consagram o seu filho para tomar conta da arca. E aí, nesse período, voltam os filisteus para pelejarem contra Israel. E aí, Samuel manda trazer há 20 anos depois. 20 anos se passaram. Está em 1 Samuel, capítulo de número 7. Primeira coisa que Samuel vai falar: ei, tira dos vossos meios deuses estranhos. Vocês adoram Balaíns, Astarotes. E eles foram tirando tudo. Aí ele pede para o povo se consagrar. E ele vai oferecer sacrifício. Quando os inimigos viram que ele estava em Mispa, subiu para pelejar. E ele estava sacrificando o Senhor. Trovejou e o inimigo viu que Deus estava no meio de Israel. E Deus deu vitória ao povo. E aí ele vai e pega uma pedra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aprenda a glorificar a Deus. E eu fecho com Elias. Não tem como não falar de Elias. Elias não glorificou a Deus quando o fogo desceu. Ele profetizou, dizendo: ei, não vai chover no período de 3 anos e nem orvalho subirá a terra. Porque estavam dando a honra do plantio, da colheita a Baal. Quando você se revolta, quando você se posiciona a favor de Deus, Deus, Ele, querido, garante aquilo que você fala. E aí ele se encontra com Acabe. Aí Acabe vira assim para ele: está aí o perturbador de Israel. Ele falou: eu não, quem é perturbador é seu pai e você, que se juntou com Jezabel e se virou contra Deus. Mas nós vamos fazer aqui um desafio no Monte Carmelo. Pega aí 450 profetas de Baal e 400 de Acera, vamos lá. O Deus que responder com fogo, nós serviremos. Eles começam de manhã e Elias está zombando. E Baal não responde, porque Baal não vai responder. Nós somos a única religião do mundo que o nosso Deus morreu e ressuscitou. O único. Todos os outros que foi levantado, Allan Kardec, Buda e outros que aí por fora, você vai lá, você vai encontrar lá o nome deles. Mas de Jesus não, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você sabe por que o fogo caiu? Ele não ficou uma hora de joelho orando. O fogo caiu porque ele fez algo que agradou o coração de Deus. O que é, pastor? Ele reparou o altar. Como que está o nosso altar diante de Deus? Você quer que o milagre aconteça, mas você não repara o altar.
Você quer que as portas se abram, mas você não repara o altar. Você quer que as portas se abram, mas você não libera um perdão e fica preso e o altar está quebrado. A primeira coisa que ele faz, ele restaura o altar. Ele traz aquilo que está em falta. O sacrifício dele foi água. Interessante que ele falou poucas palavras. Não sei nem quanto, é tão rápido. Acho que está em 1 Reis, capítulo 18. Foi tão rápido que ele falou que o fogo desceu e consumiu o altar. Ele falou assim, um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Segundo a tua palavra, eu profetizei. Segundo a palavra do Senhor. Olha a quinta profética aí, eu profetizei. Profetiza contra os ossos. Profetizou, houve um ruído. Os nervos se juntaram, profetizou. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual louvor que vocês separaram. Mas você só pode cantar um. Eu não sei cantar, não, irmãos. Só um pedacinho aquele te louvarei, não importa. A Jó pegou